falar um pouquinho para vocês de como nasceu esse livro Redescobrindo a Essência Feminina em Deus. Esse livro, eu já vinha guardando memórias, né? Eu tenho aí uma mania de escrever diários ou cartas para Deus. E quando eu me sentia muito angustiada ou com vontade de falar as coisas para as pessoas, então em vez de eu falar, eu comecei a escrever cartas ou reclamar, eu escrevia cartas, escrevia essas coisas e vim escrevendo isso desde muito tempo. Desde que eu sou adolescente, eu tenho vários diários. E eu sempre tive vontade, né? Uma vez conversando, na época eu era professora universitária, conversando com um jornalista da universidade, ele falou pra mim: Ana, por que você não conta essas suas histórias e tal? E eu sempre quis. Então eu fui escrevendo. E aí, depois de um momento bem turbulento da minha vida, comecei a rezar e ouvir as coisas, né? Então foi bem num silêncio, né, da oração, olhando para essas dores da rotina diária, das graças, né, recebidas, que às vezes a gente não dá valor. E eu fui vivendo essa fé e tentando ser obediente e olhando para esse contexto que eu tinha colocado. E aí foi surgindo. Então, por isso, esse nome e essas palavras que foram escritas nesse livro. Então, o nome Redescobrindo a Essência Feminina em Deus é porque eu fui fazendo essa descoberta. E aí eu entendi que eu estava me redescobrindo de forma feminina, porque hoje o mundo prega essa questão de você ser guerreira, de você ser uma mulher maravilha, trabalho, de ter que acontecer. Então acaba que a essência feminina vai se perdendo. Então, olhando para essas escritas, olhando para essas orações, eu fui conseguindo reunir isso. Então, nesse livro, ele é uma jornada que foi acontecendo comigo, né? E o objetivo dele é auxiliar as mulheres para realmente que desejam reencontrar a sua identidade, tentar curar feridas, como eu fui curando no decorrer dos anos, e conseguir florescer na luz de Deus. Ali em cada capítulo, eu fui escrevendo e deixei ali uma reflexão, né, até uma atividade para a gente conseguir frutos práticos diariamente. Porque foi assim que eu fui fazendo. Foi meditação bíblica, foi experiências espirituais, que hoje eu entendo que eu pedia sinais, mas eu olhava para o outro lado. Então, meu lado humano às vezes falou muito mais forte que o meu lado espiritual, porque eu queria acreditar em determinadas situações. Então, eu fui vendo sinais de forma diferente. Então, nesse livro, você não vai encontrar fórmulas prontas, né? Mas é um convite de forma assim muito carinhosa e amorosa para a transformação interior. Para você viver a oração, para vocês fazerem exercícios diários, para a gente exercitar as virtudes, resgatar a feminilidade, né, de forma sagrada, que o mundo às vezes tenta apagar. Mas Deus sabe que isso nunca desapareceu em nenhuma de nós. Então, esse livro foi construído pensando nisso. E ele eu escrevi ele pensando em conduzir para alguns temas específicos, como a verdadeira beleza como reflexo da presença de Deus, que é a verdadeira beleza que nós temos a partir do reflexo de Deus. Então, quando a gente conhece Deus, a gente conhece a palavra, a gente consegue despertar essa beleza. A visão divina, outro capítulo, a visão divina sobre o que é ser mulher, né, perante a Bíblia, perante o que Deus fala pra gente desde o princípio. E também, lá no terceiro capítulo, eu faço um paralelo espiritual entre Eva e Maria. E esse papel na história da salvação, né? Como que Eva nos levou ao pecado e como Maria nos tira do pecado. Qual exemplo nós temos que seguir? Quem nós queremos ser? A Eva ou a Maria? E por aí vai. E também conta as histórias de outras mulheres da Bíblia. E faça esse paralelo. E aí tem a parte da cura das feridas.